Imagine que você está na aula de educação física e que o seu professor avise que vocês irão aprender ginástica. Logo em seguida, ele pede que você declame um poema e que corte lenha. Estranho, né? Afinal, declamar poema e cortar lenha nada tem a ver com a ginástica. Será? Vamos saber um pouco mais dessa história fazendo uma viagem no tempo para identificar como o significado do que é ginástica foi mudando durante a vida do ser humano na Terra. Começamos pela pré-história. Nesse período, o homem era nômade e precisava estar sempre em movimento, à procura de alimento e de um lugar seguro para descansar, já que ele vivia em um ambiente selvagem e a qualquer momento podia ser atacado por algum animal. Dessa forma, o que possibilitou que o homem sobrevivesse em um ambiente cheio de obstáculos foi a sua capacidade de correr, nadar, lançar objetos, lutar, rastejar, enfim, de se movimentar. Ao explorar a natureza, o homem aprendeu a cultivar alimentos, adestrar os animais e fazer fogo. Estas habilidades fizeram com que o homem se tornasse sedentário e começasse a se organizar em grupos. Na Grécia Antiga, estes grupos se chamavam polis. As polis eram cidades-estados que tinham governos diferentes e que viviam em confrontos entre si. Como nesta época todo homem grego tinha que lutar nas batalhas, eles achavam que era muito importante praticar exercício físico para aumentar a força e a resistência do seu exército. Os gregos iam para o ginásio e praticavam corridas, saltos, lançamentos, lutas, jogos, danças, equitação, marcha, caça, corte de lenha, entre outras atividades. A estes movimentos eles deram o nome de ginástica. Um outro motivo que levou os gregos a praticarem ginástica foi a religião. Para os povos gregos, os seus deuses eram muito fortes. Assim, eles acreditavam que ao fazer exercício físico, eles poderiam se aproximar dos seres divinos. Inclusive, a Olimpíada foi criada pelos povos gregos como uma festividade religiosa, mas isto é assunto para um outro vídeo. Na Idade Média, a prática da ginástica não foi incentivada. Nesse período, as pessoas acreditavam que o importante era cuidar da alma, deixando de lado os cuidados com o corpo. Alguns estudiosos afirmam que foi na Idade Média que surgiram os contorcionistas, acrobatas e equilibristas. Esses artistas usavam o próprio corpo para dar diversão e encantar o povo, fazendo apresentações nos castelos, palácios e nas cidades. Em 1800, surge na Europa alguns estudiosos que são contra o uso do corpo para fazer movimentos que divirtam as pessoas. Estes estudiosos resolveram criar um novo tipo de ginástica, que serviria para melhorar a saúde das pessoas, desenvolver a coragem e a força para lutar pelo seu país nas guerras e mudar o jeito de ser das pessoas, controlando a maneira como elas deveriam agir. Nesta época, jogos, danças, saltos, corridas, equitação, natação e até declamação de poema faziam parte das atividades que representavam a ginástica e que eram ensinadas em clubes e nas escolas. Ao passar do tempo, foram sendo criadas competições entre os praticantes das ginásticas, nas quais se competiam para saber quem conseguia fazer acrobacias mais difíceis ou para saber quem tinha o melhor salto, por exemplo. Foi assim que foram originados alguns esportes que conhecemos hoje, como a ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica acrobática. Atualmente, há pessoas que continuam praticando ginástica para competir. Outras querem melhorar a saúde ou apenas se divertir com um grupo de amigos e se juntam para movimentar seu corpo. Enfim, não importa muito o motivo, o importante é se exercitar, já que não fomos feitos para ficar parados. Na videoaula de hoje, vamos aprender sobre as relações entre ginástica e alguns conceitos básicos sobre saúde. Como sabemos, a ginástica pode ser dividida em dois grupos: ginásticas competitivas e não competitivas. Podemos citar como ginásticas não competitivas a ginástica de academia, hidroginástica, ginástica laboral, dentre outras. As ginásticas não competitivas são aquelas práticas em que os objetivos estão diretamente relacionados com aspectos da saúde e de qualidade de vida. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades.
Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar em atividade física e exercício físico. Mas você sabe a diferença entre os dois? A atividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido que resulte em gasto de energia. Um exemplo de atividade física seria uma caminhada em forma de passeio pelo seu bairro, shopping, praça e etc. Já o exercício físico é uma prática planejada, estruturada e repetitiva, resultando na melhora ou manutenção da aptidão física. Um exemplo de exercício físico seria um treino de caminhada na academia. Podemos dividir os exercícios físicos em duas categorias: os exercícios aeróbios e os exercícios anaeróbios. Os exercícios classificados como aeróbios são aqueles que possuem intensidade moderada ou baixa e uma duração prolongada. Aqueles treinos de corrida, caminhada ou ciclismo que muitas pessoas fazem durante 30, 40 minutos são exemplos de exercícios aeróbios. Nesses exercícios, o corpo utiliza grande quantidade de oxigênio no processo de produção de energia. Já os exercícios classificados como anaeróbios ou exercícios resistidos são aqueles que possuem intensidade elevada e curta duração. Treinos de musculação, corridas de 100 metros e levantamento de peso são alguns exemplos desse tipo de exercício. Nos exercícios anaeróbios, o corpo utiliza a glicose como uma das fontes principais na produção de energia. Independente do tipo, a prática de atividades e exercícios físicos estão relacionadas a uma série de benefícios para o nosso corpo, que vão muito além de apenas uma questão estética. Fisicamente, temos um aumento das nossas capacidades físicas como força, flexibilidade e agilidade. Ter um estilo de vida ativo também reduz o risco de hipertensão, doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, diabetes, câncer de mama e de cólon, depressão, dentre outras doenças. Além disso, a atividade física ajuda a reduzir a ansiedade e estresse, melhorando o nosso convívio social. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a recomendação é praticar pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa. Quando não atingimos esse tempo mínimo de atividades ou exercícios físicos, classificamos como comportamento sedentário. Infelizmente, as últimas pesquisas científicas vêm mostrando que é crescente o número de pessoas com comportamento sedentário em todo o mundo, principalmente entre os jovens. O sedentarismo é considerado a quarta causa de morte no mundo e, portanto, este é considerado um grave problema de saúde pública e está relacionado com o desenvolvimento de uma série de doenças como obesidade, doenças cardíacas, diabetes e pode intensificar até os sintomas da ansiedade e depressão. Se você ainda não tem um estilo de vida ativo, mas quer começar a praticar atividades e exercícios físicos, aqui vão algumas dicas. Encontre um local adequado para praticar as atividades físicas, como parques, praças e similares. Comece com uma atividade que não exija alto preparo físico, como por exemplo uma caminhada. Praticar alguma atividade perto de casa ou até em casa, não exigindo grandes deslocamentos, ajuda a gente a manter esse hábito. Procure atividades realizadas por várias pessoas, inclusive do seu círculo de amizade, o que poderá ser um estímulo a mais.